Bom, vamos falar hoje de função quadrática. O que é uma função quadrática? Uma função quadrática é uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a ele é diferente de zero. Tá? Uma função quadrática ela possui o maior expoente, o grau 2. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, significa dizer que a vezes x ao quadrado, o x ao quadrado irá sumir. Então, eu vou ter apenas uma função bx mais c, onde o coeficiente da variável x vai passar a ser 1. E aí já não tem mais uma função quadrática, eu tenho uma função do primeiro grau. São exemplos de funções quadráticas. F de x igual a 3x ao quadrado mais x menos 10, onde o a é o termo que acompanha o valor de x, o a é o termo que acompanha o valor de x ao quadrado, o b é o termo que acompanha x e o c é o termo independente. Na função g de x igual a x ao quadrado sobre 2 menos 5, o a é meio. Repare que não tem um valor que acompanha o x elevado à primeira potência, então significa que nesse caso o b é 0 e o c, que é o termo independente, é menos 5. Na função h de x, nós temos menos x menos raiz quadrada de x ao quadrado. O a é menos raiz de 3, tá? Mas você pode pensar que o a seria menos 1, porque o x está na frente, né? O que está antes do x é o menos 1. Porém, o a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, no caso, b é menos 1, e por não termos um termo independente, o c é igual a 0. Então, os números reais a, b e c são coeficientes de uma função quadrática. Ok? Vamos ver para que servem esses coeficientes. Vamos falar do gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é conhecido como uma parábola. Tá? Para a gente poder fazer o esboço de um gráfico ou elaborarmos um gráfico, nós damos pontos para x, que são valores arbitrários, e para cada valor de x que a gente der um determinado ponto, a gente vai ter um y correspondente. Repare, os valores de x são valores arbitrários, mas os valores de y não serão arbitrários. Eles são dependentes do valor que eu der para x. Para cada valor de x, eu vou ter um y correspondente. Então, substituindo menos 1 naquela função h de x, eu vou ter 8. Se eu substituir o x por 0, eu vou ter 3. Se eu substituir o x por 1, eu vou ter 0. Se eu substituir o x por 2, eu vou ter menos 1. Se eu substituir o x por 3, eu vou ter 0. Se eu substituir o x por 4, eu vou ter 3. E se eu substituir o x por 5, eu vou ter 8. Tá? Efetuando as operações. Com isso, nós vamos ter pontos no plano cartesiano. Tá? Esses são todos os pontos que foram ligados. Ó. Menos 1 e 8, está aqui. 0 e 3. 2 e menos 1. 1 e 0. 3 e 0. Tá? E ao ligar todos esses pontos, a gente tem um gráfico de uma parábola. Ok? Vamos ver uma outra função. Agora, a nossa função é menos x ao quadrado mais 8x menos 12. Então, para cada valor de x que eu escolho arbitrariamente, pode ser qualquer valor, o ideal é que não se escolha valores muito altos. Por quê? Porque se escolher valores muito altos, o gráfico irá ficar com uma imagem muito alta ou muito baixa, dependendo de como seja a função. Então, a gente dá valores baixos, tá? Só para a gente fazer o gráfico. Repare que esse gráfico, diferente do outro, ele tem uma característica diferente. O outro gráfico ele tinha uma concavidade voltada para cima, e esse gráfico ele tem uma concavidade voltada para baixo. Mas por que será que isso acontece? Tá? É o que a gente vai ver a seguir. Observe o gráfico da função ax ao quadrado mais bx mais c. A gente tem um plano cartesiano, temos os eixos x e y, e um gráfico ali qualquer, ax ao quadrado mais bx mais c. Esse ponto aqui, essas linhas tracejadas, são chamadas de vértices da parábola. Por que o vértice da parábola? É o local onde o gráfico ele deixa de ter uma característica e passa a ser outra. Nesse caso aqui, ele está deixando de ser decrescente e começando a ser crescente. O x do vértice ele é calculado pela seguinte fórmula, menos b sobre 2a.
E o y do vértice menos delta sobre 4a. Aquele mesmo delta que a gente utiliza na fórmula de Bhaskara. Esse primeiro ponto aqui, onde o gráfico intercepta o eixo x, é a minha primeira raiz. E o segundo ponto, onde o gráfico intercepta o eixo x, é a minha segunda raiz. E se o gráfico não interceptasse o eixo x? Significaria dizer que o gráfico não tem raiz real. Ok? E esse ponto aqui, onde o gráfico intercepta o eixo y? Esse é o meu valor constante, é o meu valor de c. Então, esse daqui é o esboço de um gráfico de uma função do segundo grau genérica, onde eu tenho um ponto C, que eu não sei qual é esse valor, a única coisa que eu posso afirmar sobre ele é que ele é positivo. Tenho as raízes, que eu não sei quais são os valores, mas são positivas, já que está no lado positivo de x. Tenho o x do vértice e tenho o y do vértice. X do vértice é positivo, y do vértice é negativo. Por quê? Porque está no lado negativo de y. Coeficiente da função quadrática e a sua relação com o gráfico. Nós temos aqui aqueles dois tipos de gráfico que foi visto anteriormente. Um com concavidade voltada para cima e o outro com concavidade voltada para baixo. Mas o que determina isso? Como é que eu vou saber se ele é concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo? Seja a função do tipo ax² mais bx mais c com a diferente do zero, temos o seguinte. Aí temos os dois gráficos. Se o a for maior que zero, a gente costuma falar carinha feliz, o gráfico tem concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, temos carinha triste, concavidade voltada para baixo. Então, o a é o que determina se o gráfico vai ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Repare, nós temos aqui uma função do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau. Nós temos algumas características dessa função, a gente não sabe os valores. E a gente vai fazer o gráfico apenas utilizando esses conceitos, tá? Então, vamos lá. O que o a faz? O a gente já viu que ele indica se é concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. O que o c indica? Indica exatamente o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. E o b? O b, gente, ele indica se o gráfico vai tocar no eixo y pelo lado crescente ou decrescente da função. E o delta? Se o delta for igual a zero, nós temos uma única raiz, toca somente uma vez no eixo x. Se o delta for maior que zero, temos duas raízes reais e distintas, toca duas vezes no eixo x, e se delta for menor que zero, não tem raiz real, ou seja, não toca no eixo x. Como esse delta é igual a zero, ele vai tocar uma vez no eixo x. Ele tem concavidade voltada para cima, ele vai tocar no eixo y pelo lado, no ponto positivo de y e pelo lado crescente da função. Repare, toca uma única vez em x, toca no y no lado positivo, porque o c é positivo, concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, e toca no lado crescente da função. Ó. Ela é decrescente e ela passa a ser crescente. Okay? Então veja que a gente não tem valores nenhum, mas a gente consegue esboçar o gráfico somente com essas dicas aqui que foram dadas. Nesse caso aqui, concavidade voltada para baixo, toca pelo lado decrescente da função, no lado negativo de y e tem duas raízes reais. Desculpa, esse daqui no caso, né? A maior que zero, B maior que zero, C maior que zero e delta menor que zero. Repare, não toca no eixo x. Toca no lado crescente da função, com cavidade voltada para cima e toca no lado positivo de y. A menor que zero, com cavidade voltada para baixo. B menor que zero, toca no lado decrescente da função. C menor que zero, toca no lado negativo de y. E delta menor que zero não toca no eixo x. Agora sim, aquela lá de cima. A menor que zero, com cavidade voltada para baixo, toca no lado decrescente da função. Toca no valor de y negativo, porque o c é menor que zero, e o delta maior que zero tem duas raízes, ou seja, toca duas vezes em x. Seja uma função quadrática, x² menos 4x mais 3 e seus respectivos gráficos. Nós temos aí nessa função que o a é maior que zero, o b é menor que zero e o c é maior que zero.
Fazendo o delta ali, a gente vai achar delta igual a 4, ou seja, possui duas raízes, porque delta é maior que zero. x1 e x2, que são as raízes dessa equação. Como é que você fez isso tão rápido? Existem métodos, além de Bhaskara, chamados soma e produto, que a gente consegue fazer bem rapidinho isso aí. Ok? Então as raízes são essas. A intenção aqui não é calcular as raízes da função, é apenas indicar no gráfico. E a gente vai achar os vértices da parábola. O x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então nós temos aqui tudo que a gente precisa para fazer o gráfico. Ó, concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, toca no lado decrescente da função, toca no ponto positivo de y, porque o c é maior que zero. Em qual ponto que ele toca? No ponto 3, ó, exatamente, porque o c é igual a 3. X do vértice e y do vértice é 2 e menos 1. E as raízes 1 e 3. Repare, a gente consegue fazer um gráfico sem aquela necessidade de dar uma série de pontos para esse gráfico. Concavidade voltada para cima, toca no lado decrescente da função e o valor do c. E o x do vértice. E, por último, a fórmula canônica da função quadrática. O que é a fórmula canônica? A fórmula canônica ela se apresenta da seguinte maneira. Também é uma função do segundo grau, né? Portanto, fala que é forma canônica da função do segundo grau, onde ela é apresentada da seguinte maneira: f de x igual a que multiplica x mais m elevado ao quadrado mais k, onde m é o x do vértice e k é o y do vértice. Lembrando que esse m aqui, a função quadrática, na verdade, é x menos m elevado ao quadrado. Mas por que aqui está positivo? Porque o m, no caso aqui, vai ser negativo. Ou seja, numa forma canônica, quando você tem o valor do m aqui dentro, sempre vai ser o x do vértice o valor contrário. O do k não, é o y do vértice mesmo, sem a gente precisar trocar o sinal. Como isso é utilizado? Veja a seguinte situação: f de x igual a x mais 4 elevado ao quadrado menos 1. A primeira coisa que a gente tem a fazer, né, que a gente vai pensar em fazer, é desenvolver esse produto notável para depois chegar a uma função de segundo grau e daqui achar as raízes. Eu vou fazer, e aí as pessoas utilizam Bhaskara, né, ou outras maneiras. Pensei que nunca mais fosse usar isso, né, mas vai usar Bhaskara sim, porque é uma das maneiras, muita gente se sente seguro utilizando, então você não tem problema nenhum em utilizar. O problema não é a única maneira de se resolver uma função de segundo grau ou uma equação de segundo grau. Vamos fazer de uma outra maneira, utilizando o princípio da forma canônica. Essa é a mesma forma que estava. Como eu quero saber o valor de x, o que não for x eu vou passar para o outro lado, invertendo o sinal de operação. Era negativo, passou positivo. Se eu quero saber só o valor de x, e eu não quero saber x mais 4 ao quadrado, tem que tirar aquele quadrado dali. Quando ele passar para o outro lado, ele vai passar em forma de raiz quadrada. E por ser uma equação de segundo grau, nós vamos ter duas respostas: mais raiz e menos raiz, né? Mais raiz e menos raiz de quanto? De 1, porque é o valor que vai para dentro da raiz. Isso vai me dar raiz quadrada de 1 é 1. Então tem duas respostas ali, eu tenho mais 1 e menos 1. Quando eu passar esse 4 para o outro lado, desculpa, aqui não é mais 4, aqui é mais 4, mas vai passar para o outro lado, menos 4, né? Então vai ficar menos 4 mais 1, menos 3, e menos 4 menos 1, menos 5. Ok? Seriam as duas respostas daquela equação canônica ali. Viu? Não precisou usar Bhaskara para poder resolver. Ok? É isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e até a próxima.